Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus, que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, um versículo bastante conhecido. Quero ler com vocês o versículo 7, que diz assim: Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel ou guardei a fé. Glória a Deus. Paulo escreve a carta a Timóteo, que é um dos seus discípulos, por assim falar, que ensinando ali os segredos de um ministério bem sucedido. E Paulo, nesse momento, muitos cristãos usam, inclusive, deixam ali uma prerrogativa que na sua lápide esteja escrito, depois que ele partir daqui para a glória, justamente esse versículo. Ele é muito usado quando há um funeral de um cristão. É assim. Por quê? Porque Paulo já está no final do ministério. No versículo 6 ele fala: ó, quanto a minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima. Ele sabia que estava chegando o fim dele. Paulo tinha bastante intimidade com Deus, e Timóteo, pelo que parece, era uma pessoa bastante íntima de Paulo, a ponto dele confessar essas, vamos dizer, essas singularidades, essas intimidades a esse discípulo que, no meu entender, era bastante fiel. Mas ela traz bastante instruções justamente daquilo que deva ser a nossa corrida espiritual, o nosso ministério. O nosso ministério é o nosso trabalho espiritual, aquilo que nós somos chamados para fazer em espírito, irmãos, para andar no espírito. Vamos lá, então eu quero trazer para a nossa vida. Ele começa falando: lutei o bom combate. É impressionante essa declaração. Apesar de simples, apesar de ser bastante singela, ela expressa algo que nós devemos, meus irmãos, entender. Que há um bom combate, se há um bom combate, há um mau combate. E outra, que tem que ser lutado. Tem que partir para cima. Tem que partir para cima do inimigo, irmãos. Tem que partir para cima daquilo que tem tentado nos parar. Mas há também um mau combate. Eu tenho muito, irmãos, receios, porque muitas pessoas chegam até nós e nós devemos ajudar as pessoas, mas em muitos casos a nossa ajuda vai ser não ajudar. Sim, por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que foram acostumadas pelos seus pais, pelas suas mães, foram mimados, sabe? Em passar em situação de diferença, e nós como cristãos, nós devemos estender a mão sim, e jamais, jamais mesmo, empurrar a pessoa no buraco mais fundo. Mas em muitas vezes Deus acredita em nós mais do que nós mesmos. Então, muitos casos, muitas situações, as pessoas se colocam num lugar que elas mesmas podem sair. O Senhor deu força para elas. E nós ajudarmos, nós vamos estar somente alimentando aquilo que talvez outras pessoas fizeram, que é justamente um coração mimado. E Deus, como eu falo, Ele não está construindo uma creche, Ele está construindo um exército, como é relatado em Ezequiel 37, e se formou um poderoso exército. Perceba que através das profecias de Ezequiel, os ossos foram ganhando vida até se tornar um poderoso exército. Mas eu quero ler com vocês aqui um versículo que está em Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Fala assim, ó: meter-se em briga alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. Ou seja, entrar numa confusão que não é nossa, ou numa briga que não é nossa, numa luta que não deve ser lutada, é como puxar um cachorro bravo pelas orelhas. Qual que é o problema, irmãos? Muitas vezes eu me perguntei. É muito engraçado, porque eu imagino um Doberman, que é o cachorro mais bravo que eu conheço. Uma vez eu conheci um Doberman e ele tinha um olhar sangrento. O problema não é nem pegar o cachorro pelas orelhas, porque no momento de distração, se nós tivermos cuidado, nós vamos conseguir, sabe? E ali, segurando ele pelas orelhas, nós dominamos a boca dele, que é onde ele ataca a gente. O problema não é nem... O problema é justamente isso, não é nem segurar. O problema é como soltar. Porque se você não estiver perto de uma árvore que você consiga correr bastante e subir nela, provavelmente esse cachorro vai te avançar e trazer bastante prejuízo para o seu corpo.
E é disso que Deus está falando. Há um bom combate. O bom combate é justamente o que Paulo fala em Efésios 2,10. As obras de antemão que ele preparou para nós andarmos nela. As outras, nós deveremos ter cuidado. Irmão Alisson, como saber? O próprio Provérbios 26 nos instrui. Eu gosto muito, eu leio muito com vocês esse versículo 4 e o versículo 5. O versículo 4 fala: não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. No versículo 5 fala: responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Vocês percebem que há um antagonismo, mas ao mesmo tempo que eu respondo, eu não respondo. E como saber? Irmãos, Espírito Santo, intimidade com Deus. Somente através da oração nós sabemos qual é a luta, como nós devemos ajudar uma pessoa. Como eu disse, às vezes uma pessoa está em tratamento por Deus, meu irmão, está passando por um deserto. Isso acontece muito na restauração de casamentos, por exemplo. O cônjuge volta para casa e ainda às vezes está opresso, e às vezes ele só está com saudade de fazer sexo. Aí ele te trata de forma boazinha, sabe? E se aproxima de você para matar uma carência que é carnal, você se entrega a ele. E acaba se entregando e alimentando aquilo que não deveria alimentar, que é justamente a carnalidade dele. Muitas vezes acontece também na questão financeira. A pessoa, Deus está passando por um tratamento financeiro, está igual o filho pródigo. De Lucas 15, a pessoa está lá, sabe, comendo dos porcos, aí ela lembra que através do sentimento que você tem dela, ela pode conseguir algum dinheiro para pagar uma conta, para sair do sufoco. Irmão, o sufoco é para que ela se volte a Deus e entenda que toda provisão está necessária. Então você vai e ajuda ela financeiramente. Não devemos fazer, devemos consultar ao Senhor sempre qual medida deve tomar. O Senhor é o olho que tudo vê e o ouvido que tudo ouve. Tudo se baseia, meus irmãos, justamente na intimidade com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho, com a Santíssima Trindade. Eles sempre terão a resposta do combate que nós devemos lutar. Terminei a corrida. Irmãos, terminei a corrida, fala assim, terminei a carreira. A carreira fala justamente do ministério. E Paulo passou entre altos e baixos. Ele começou como um fariseu que pregava. Ele começou a carreira dele, meus irmãos, antes de conhecer Jesus Cristo. Ele era fariseu, já tinha todo o conhecimento sobre a lei. E eu gosto, justamente porque nós devemos entender, antes do que começar, é saber que nós devemos terminar. E Lucas 13 fala que se nós formos construir uma torre, devemos sentar, avaliar para ver se nós vamos chegar até o fim. Por quê? O Pai, ele gosta que nós perseveremos até o fim. Ele não se agrada daquele que retrocede. Não se agrada. Não se agrada. O Senhor não se agrada no retrocesso. Eu gosto de um versículo que está em Hebreus 12, versículo 1, vou ler com vocês, que fala justamente daquilo que é a nossa empreitada ministerial ou espiritual. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem, multidão de testemunhas. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu falei que Deus, no outro vídeo, chama pessoas que têm um poder de influência. E, na verdade, o poder de influência, eu quero fazer um conserto. O poder de influência está justamente na semente que foi plantada em nós, ou seja, na palavra de Deus, no próprio Logos de Deus, que é o Jesus Cristo. Ele tem o poder de influenciar, mas ele procura pessoas sim que são vistas, não que não sejam, que tem pessoas que muitas vezes se escondem, mas as pessoas estão falando delas. Toda pessoa está rodeada de uma grande multidão de testemunha. E o Senhor sabe disso, que nós temos o poder de influência. O poder de influência dado por Ele, é dele que vem. Ou seja ruim, ou seja bom. Ou seja de Satanás, ou seja do céu, ou seja do inferno, irmãos. Então é nós que nós escolhemos. Por isso que ele fala: livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, ou seja, de todo embaraço. Isso é toda distração, irmão, que propriamente dito não precisa ser nem pecado, mas que nos atrapalha. E de todo pecado que nos atrapalha. E ele fala: e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. O problema é que tem muito crente, irmão, que corre essa corrida achando que é os 100 metros rasos, como ela está mais para uma maratona de 40, 50 quilômetros, como a de São Silvestre. E é por isso que nós devemos correr com paciência. Por quê? Porque vai exigir de nós que nós descansemos, que nós paremos. Não parar de avançar, parar para descansar. Eu sempre falo isso. Não parar de avançar, mas parar para descansar.
Por isso Paulo fala que terminou a carreira. É necessário adquirir e usar com sabedoria todos os recursos que Deus nos deu para que nós cheguemos no fim, para que nós alcancemos a promessa a qual o Senhor nos deu. E para isso será necessário perseverança e paciência. Será necessário muito mais do que fé, meus irmãos, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. A paciência, ela é adquirida justamente ao longo da batalha. Muitas vezes nós começamos com um pique total, achamos que vamos chegar, Deus nos deu uma promessa, Deus é comigo, e aí nós já metemos os pés pelas mãos, meus irmãos, e nós mesmos, por causa do embaraço que nós não largamos no meio do caminho, acabamos atrapalhando, não que nós atrapalhemos o nosso Deus, mas não sujeitando a todas as etapas do deserto que tem um propósito dentro de nós, que é justamente de limpeza e purificação do pecado que habita em nós, não conseguimos terminar a carreira. E é melhor terminar bem do que começar bem. Eu quero dizer, é melhor terminar bem do que começar bem. E o que é terminar bem? Justamente cumprir a missão que o Senhor deu para nós. Muitos pararam no meio do caminho. Nós podemos ver, por exemplo, o jovem rico, que chegou perto de Jesus e Jesus fala assim para ele: uma coisa ainda lhe falta, e sempre vai faltar alguma coisa para nós. Ele fala: venda todas as tuas coisas, e siga-me. Quando ele falou isso, a palavra fala que o jovem rico ficou triste. Por quê? Porque ele era muito rico, então a riqueza dominava o coração dele. O problema não é ser rico, irmãos, não é. Salmos 26, versículo 14 fala, isso mesmo, Salmo 62, versículo 10 fala: se as suas riquezas aumentam, não ponhais nela o teu coração. É justamente isso. Nós não devemos colocar o nosso coração a não ser, no máximo, no Senhor Jesus. Nós podemos ver também Zaqueu, que tinha muitas posses, mas que subiu na figueira porque o Senhor, olha, veja que esse não começou bem, o outro começou bem e terminou mal. Zaqueu já começou mal, tomando das pessoas aquilo que não era. A palavra fala que ele resolve restituir às pessoas 4 vezes mais tudo que ele tinha tomado. Por quê? O Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce da figueira, porque hoje convém me entrar na tua casa. Ele aceitou a palavra com muito amor. Ele aceitou tudo que o Senhor tinha para ele com muito amor, cumprindo assim o ide do Senhor Jesus. Convém-me hospedar em tua casa, porque hoje haverá salvação para tu e tua família. Imagina, meu irmão, Deus falando isso para nós, e ele hospedou Jesus, e o coração dele se abriu à boa nova. Bom, e o final? O final, Alisson, é justamente permanecer fiel, ou seja, guardei a fé. A palavra diz em Abacuque 2,4 que o justo viverá pela fé. Irmãos, e a fé, ela fala da transformação da mentalidade, de conhecer o Senhor. É através da fé. O Paulo fala na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo é transformado de fé em fé. É de fé em fé. E essa fé é justamente sobre a promessa que Deus nos deu, o caminho que Ele traçou para nós. Eu gosto de Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala que o Senhor deu 5 talentos a um, 3 talentos a outro e 1 talento a outro. O primeiro e o segundo conseguiram multiplicar, ou seja, dobrar aquilo que o Senhor deu. E tudo que o Senhor dá para nós é para que nós venhamos a ser muito frutíferos. João 15, versículo 10, fala justamente disso. Eu os escolhi para que vades e destes muito fruto, frutos eternos e duradouros. O Senhor tudo Ele nos dá, meus irmãos, todos os recursos estão disponíveis na figura do Senhor Jesus Cristo, todas as suas riquezas em glória, e nós devemos guardar isso. Agora eu quero ler com vocês a do último, aqui ele não multiplicou o talento. Olha, ele fala assim, no Mateus capítulo 25, versículo 24, fala assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo e colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. A palavra diz que o Senhor veio, fala, tudo que lhe disse é verdade. E o Senhor, meu irmão, ele usa de severidade para quem justamente precisa ser severo. Mas o Senhor, ele é bom. Perceba que ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro e para 1 talento. Primeiro,
o que eu vejo? Ele não nos dá nada mais do que nós não tenhamos capacidade. A cruz de Cristo refere-se justamente a isso. Eu acredito em você. Se ele deu um talento é porque ele sabia que a capacidade de multiplicar um talento daquele que era possível, que ele poderia. Mas por que ele não fez? Porque a palavra fala, ó, eu tive medo. E o medo é justamente ao contrário da fé. Em 1 João capítulo 4, versículo 18, fala que quando o amor perfeito vier, lançará fora todo medo. E fala justamente que quem não foi aperfeiçoado no amor é por medo do castigo de Deus. Deus não está disposto a nos castigar. Primeiro, um talento se refere a justamente 6.000 denários, ou seja, 6.000 dias de trabalho. Era muita coisa. Apesar dele ter dado menos para aquele servo, ainda era muita coisa. É o equivalente a 20 anos de trabalho. E aquele homem guardou. Ele guardou o medo, ele não guardou a fé da promessa de que multiplicaria. E o Senhor, ele quer nos dar todos os recursos nós temos. O Senhor não nos dá nada, meu irmão, nenhuma missão que o Senhor nos dá, sem que nós tenhamos recursos de cumprir. E isso é guardar a fé. Guardar é saber que o Senhor já nos capacitou a boa obra. E eu quero terminar aqui, falando que nós devemos permanecer fiel ao Senhor. Por quê? Porque justamente é a fé que nos levará, sabe? É a fé que nos levará ao cumprimento da missão. Em Hebreus 11:1 fala assim, ó, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que nós não vemos. Nenhum daqueles homens viram a multiplicação, mas mesmo assim investiram. Talvez em criptomoedas, talvez na bolsa, talvez colocaram. Cada um tinha a sua missão ali, mas o Senhor deu todos os recursos. E nós devemos guardar a fé para quê? Para que nós possamos terminar a boa carreira e guardar o bom combate. Eu quero terminar justamente com Tiago 1,12, falando que nós devemos suportar todas as provações e tentações com paciência e com perseverança, porque depois de ter feito tudo, o Senhor nos dará a coroa da vida, aquele a que Ele prometeu a quem vos ama. Então elimine todo medo, lute o bom combate e chegue no final, mesmo que agora você não esteja passando por um momento bom da caminhada, o Senhor quer que você termine, e quando terminar, vai terminar bem. Eu gostaria de deixar essa mensagem, meus irmãos, falando que o Cordeiro tem sim uma recompensa para o nosso sacrifício. Que essas informações venham trazer alento ao nosso coração, sabendo que é possível terminar bem e terminar com aquilo que nós esperamos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.